cantor Leandro, que faz dupla com Leonardo, foi submetido a uma biópsia hoje no Hospital John Hopkins, em Baltimore. A cirurgia para a retirada de um pedaço do tumor que ele tem no peito durou quase 2 horas. O material recolhido vai ser analisado para identificar se o tumor é maligno ou não. Os resultados serão conhecidos na próxima quarta-feira. O programa de privatização fez com que o total da dívida entre as empresas estatais se estabilizasse em uma faixa de 0,9% do PIB. É o que informa o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes. Em dezembro de 96, o total da dívida do conjunto das empresas estatais correspondia a 3,9% do PIB. Desde dezembro do ano passado, esta dívida está estabilizada em pouco mais de 8 bilhões de reais. O mercado imobiliário já demonstra sinais de aquecimento. O Sindicato da Habitação constatou o escoamento de 15% das unidades em oferta no último mês de março. Esse resultado foi considerado bom porque a média histórica é de 11%. Os apartamentos de um dormitório apresentaram o melhor desempenho do mês. A América Latina recebeu volume recorde de 50 bilhões de dólares em investimentos diretos estrangeiros no ano passado. É o que diz estudo divulgado hoje pela CEPAL, órgão da ONU. Cerca de 31% do total de investimentos estrangeiros mundiais foram dirigidos para a América Latina entre os anos de 91 e 96. A taxa acumulada de crescimento de investimentos diretos na América Latina superou no período a dos países asiáticos. Essa tendência foi mais acentuada entre os anos de 94 e 96, quando ganharam impulso os programas de privatização no Brasil e em outros países do continente. E também foram realizados grandes investimentos da indústria automobilística nos países do Mercosul. Matemático Theodor Kaczynski foi condenado hoje à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele cometeu diversos atentados à bomba nos Estados Unidos, adotando o nome de Unabomber. Câmara e Senado devem votar amanhã as 11 medidas provisórias pendentes que impedem a promulgação da reforma administrativa. Os líderes estão empenhados em garantir quórum na sessão conjunta. Prazo para tirar ou transferir título de eleitor está acabando. Quarta-feira é o último dia. O voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para quem completar 16 anos até 4 de outubro. Para pedir o título, leve um documento de identidade e um comprovante de residência até o cartório eleitoral do seu bairro. Já para a transferência é necessária também a apresentação do título e dos comprovantes das últimas votações ou as justificativas. Para obter mais informações, ligue para 232-1588. 232-1588. Os cartórios eleitorais estão funcionando entre 8 da manhã e 6 da tarde. Truques utilizados pelo comércio elevam as taxas de juros pagas pelo cliente para até 40% ao mês. A afirmação é do professor de matemática financeira José Nicolau Pompeu. Ele explica que é impossível para o comerciante vender seu produto a prazo sem cobrar juros. O comércio se utiliza de truques e faz o consumidor pagar juros sem perceber, diz o professor Pompeu. O professor Pompeu diz que é prática difundida entre os brasileiros comparar a prestação com o salário. Ao fazer um financiamento, é raro o consumidor se preocupar em calcular as taxas de juros reais. Se as taxas forem altas, mas ele tiver condições de pagar a conta, dificilmente desiste do negócio. E é exatamente aí que o comércio se utiliza de truques para elevar as taxas de juros a patamares altíssimos. O professor Pompeu diz ainda que, quando o preço à vista for igual ao preço a prazo, o consumidor deve desconfiar. É impossível para o comerciante financiar um produto por 30 dias sem receber nada por isso. Nestes casos, já há juros embutidos no preço à vista de pelo menos 11%. Quem optar pelo pagamento à vista pode e deve pedir um desconto desse valor, diz o professor Pompeu. 6h57. Tá na hora. 6h57, tá na hora do trânsito. Em tempo real. Rádio Trânsito. Oferecimento Pão de Açúcar. É mais gostoso comprar aqui. E Chevrolet, andando na frente. Faltando 2 minutos para 7 da noite, o trânsito, Jane Cristina. Situação complicada, são 87 quilômetros de congestionamento aqui na capital. Várias ruas e avenidas estão com trânsito ruim. Caso da Avenida Rebouças, com trânsito complicado em seus 2 sentidos. Avenida Eusébio Matoso, Rua Teodoro Sampaio, Avenida dos Bandeirantes,
Avenida Rubem Berta, Avenida 23 de Maio com trânsito ruim nos dois sentidos, Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Butantã e aqui a Avenida Paulista, que está com trânsito lento nos seus dois sentidos entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Augusta. Chevrolet é na Convel. Várias formas de parcelamento, inclusive para veículos seminovos com justa avaliação de seu usado na troca do 0 km ou seminovo. Se preferir, você ainda tem troco. Confira nossos planos de financiamento com pequena entrada e prazos de até 36 meses. Atenção! Venha ver o seu Chevrolet 98. Venha conferir aos sábados até às 18 horas e domingos até às 17 horas. Convel, Avenida Pacaembu 420, fone 3824-0122. Ponto final, termina aqui o Jornal edição da tarde. Vozes do noticiário, Tavinho Sesc e Rui Monteiro. A produção e coordenação, Paulo Sérgio Frederico e Jane Cristina dos Santos. Da mesa de som, Martin Lourenço. Central Técnica Trianon, Sérgio Souza e Benê de Oliveira. Apresentação do Jornal edição da tarde, é do jornalista Elvio Borelli. Boa noite, São Paulo. Muito boa noite, São Paulo. Até amanhã. Boa noite, São Paulo. Até amanhã. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.